São José do Rio Preto tem a honra de receber aqui no Centro Espírita Erasto o Arthur Valadares. Arthur Valadares, apesar de muito jovem, tem um conhecimento vasto da doutrina espírita. Arthur, eu sei que você tem o NEP, não é isso? E eu gostaria de saber por que é importante estudar o Evangelho. Olha, porque a gente vai aprendendo, né, e a doutrina espírita faz questão de ressaltar isso, que o Evangelho ele é a súmula, ele é o compêndio da experiência multimilenária de um espírito que já caminhou tudo que ainda temos por caminhar, de um espírito que já alcançou uma tal intimidade com Deus, que já desenvolveu seus atributos de maneira plena e que, portanto, vem compartilhar conosco essa experiência. Claro, de uma maneira muitas vezes simbólica, por meio de parábolas e tudo mais. E os espíritos mesmo nos dizem, um dos papéis principais da doutrina espírita é justamente nos dar novas lentes, a partir de toda a compilação de ensinamentos que ela faz, no âmbito da ciência, da filosofia e da própria religião, para que a gente olhe para esses ensinamentos com um novo olhar. Diferente do olhar que por séculos a gente tem tido, com muitas deturpações, com muitas incompreensões em torno do ensinamento de Jesus, e agora a gente tem a oportunidade, a partir dessas novas lentes, olhar para isso, para identificar ali o tesouro imensurável, o maior tesouro que a humanidade já recebeu em mãos. Daí essa importância. Fala pra gente qual é a visão de Jesus na doutrina espírita. Eu penso que assim, um dos grandes papéis da doutrina espírita, além de esclarecer o Evangelho, é justamente renovar o nosso entendimento acerca de Jesus. Porque nós tínhamos dois extremos. Nós tínhamos um extremo mais do viés religioso, que às vezes colocava Jesus distante de nós demais, comparando-o a Deus e, portanto, tornando quase que impossível mesmo a vivência daquela mensagem, mesmo a possibilidade de ter a esperança de um dia alcançar aquilo tudo. E tínhamos a outra visão, aquela que surgiu principalmente a partir do século XVIII, XIX, com uma visão muito materialista da filosofia, que traz Jesus muito para a humanidade, torna ele quase como um revolucionário, um rebelde, né? Claro que Jesus veio revolucionar muitas coisas, mas de maneira distinta, que muitas vezes a gente entende. Então, entre esses extremos caminhava a humanidade. E a doutrina espírita traz de novo Jesus, que é de fato um grande espírito, um espírito que tem muito a nos ensinar, um espírito puro no nosso entendimento espírita, mas também aquele espírito que está próximo de nós, que é um ser criado como nós, que percorreu todos os caminhos, todos os processos evolutivos como nós, e justamente por isso tem o que compartilhar. Veio nos amparar nesse processo como irmão mais velho que ele é. Então a doutrina espírita o recoloca na posição de equilíbrio. Nem Deus, nem humano demais. O espírito puro que governa o nosso planeta e que é o responsável pela evolução de todos nós. Você consegue nos dizer qual é a dimensão espiritual de Jesus? Eu creio que ainda para nós é imensurável, né? A gente, embora consiga fazer assim uma certa, divisar um pouco do que seja, eu creio que só realmente galgando aí alguns degraus da evolução, a gente vai entender melhor o que seja Jesus. Para a gente ter uma ideia, eu me recordo de um exemplo do livro Obreiros da Vida Eterna, no caso de Asclépios, um espírito que já era tão adiantado espiritualmente, em termos de hierarquia espiritual, que sequer possuía mais corpo, como nós o compreendemos, até perispírito mesmo, não existia mais as formas. Então esse espírito aparece em nosso lar para André Luiz, materializado num quadro, com a necessidade de médiuns de materialização para ver o grau de desmaterialização desse espírito. André fica tão impressionado, pergunta, mas esse espírito não é nem da Terra. E o benfeitor diz, é da Terra sim, só que de esferas que ainda não conseguimos divisar. E o que aquele espírito traz como material de estudo debaixo dos braços dele? O Evangelho de Jesus. A mesma mensagem que nós estamos tentando aqui estudar é a que ele estudava lá nas esferas onde ele habita. Então, para a gente ver que o Jesus que a gente vê aqui, embora já grandioso, é um Jesus. E o Jesus que eles veem lá, certamente é muito maior e que sai em esferas superiores. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão espiritual desse, que esteve, caminhou entre nós, e isso é o mais bonito. Fez-se homem, fez-se carne para estar conosco. E que dizer de Jesus histórico e do Jesus o Cristo? Eu acho que essa é a grande distinção que a gente precisa fazer, né? Porque em torno do Jesus histórico, muitas vezes o que a gente vê é mais uma transposição das opiniões humanas, dos entendimentos humanos. Você vai ter 100 obras, você vai ver 100 versões diferentes do Jesus histórico. E porque é aquilo que a gente transporta, aquilo que a gente imprime das nossas próprias características, muitas vezes das nossas próprias limitações, a gente transfere para o Mestre. Mas o Jesus ou Cristo é o Espírito, mais do que isso, é a mensagem eterna, né? Às vezes a gente esquece, mas Cristo não era um nome, Cristo era um título.
que representava a missão que ele tinha, que era a missão de representar junto à humanidade o Pai eterno, o Criador. Então, o Jesus, o Cristo, esse é imutável, esse é imperecível, esse está acima dos nossos equívocos de entendimento e tudo mais. E é esse justamente o que a gente precisa resgatar. Porque, em geral, o que tem predominado aí é muitas vezes a visão de um Jesus histórico, mas nós precisamos olhar, e é com ele que a gente aprende, com Jesus ou Cristo. E como seguir Jesus? Como segui-lo? Eu creio que o primeiro passo é justamente buscá-lo. Né? Jesus mesmo diz, quem busca, acha, né? Quem pede, obtém. E eu acho que esse é o primeiro passo que nós temos que ter. Sentindo esse convite, sentindo que as buscas transitórias já não mais nos satisfazem por completo, sentindo que a nossa alma anseia algo mais, buscar nos aproximar dele, trazê-lo para dentro do nosso coração a partir do estudo, ganhando intimidade com as suas lições, criando esse hábito de estudar, para que a gente possa ir aos poucos galgando os degraus que nos levarão à comunhão efetiva com ele. Né? Eu me lembro o exemplo do livro Renúncia. A Alcione nos diz, ou separa esse processo de integração com o Evangelho, com o Cristo, em 4 passos fundamentais. Ela diz, Jesus ou o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então nós temos 4 etapas. Primeiro, conhecê-lo, entender o que ele falou, ouvir a sua mensagem e depois, não ficar só no conhecê-lo, mas conectar isso com a minha vida, meditar sobre aquelas lições, digerir o pão que a gente come, o pão da vida, para que aquilo se transforme internamente em novos sentimentos, em novas emoções, para que isso repercuta, então, na vida, nos frutos, naquilo que a gente vai devolver à vida. Então, é todo um ciclo, né? Conhecer, meditar, sentir e devolver isso à vida na forma do viver. É isso aí. Nós vamos, então, para esse convite irresistível que é seguir Jesus e hoje, através da palestra do Arthur Valadares, aqui no Centro Espírita Erasto. Vamos ver a palestra. Que desde já nós possamos nos sentir envolvidos pelo amor e pela paz de Jesus. É muito gratificante, preenche o nosso coração de alegria, ver tantos corações como nós, com saudade de Jesus, reunindo-se nesse ambiente, lembrando aquelas primeiras reuniões cristãs, em que homens e mulheres buscavam nos ambientes os mais diversos, ali a palavra divina de Jesus, que os nutria, que os fortalecia, e é isso que os nossos olhos veem quando olhamos aqui para uma casa que se enche assim de tal maneira para ouvir falar de Jesus, para fazer como que uma viagem no tempo, relembrando aqueles tempos saudosos da Galileia, onde o poema mais belo que a humanidade já viu foi entoado, não só pelos lábios do Divino Mestre, mas pelas suas mãos, pelos seus pés, pelo seu olhar. Que todos nos conectemos com essa história, a fim de que possamos repetir para o mundo que carece de esperança, que carece muitas vezes de fé no futuro, que carece um mundo, como nos disse o próprio Mestre, em que muitas vezes por abundar a iniquidade, a caridade de muitos se esfria, que possamos trazer de volta, pelo portal do nosso coração, a vida de Jesus ao mundo, a vida de Jesus por meio da nossa própria vida. E sempre que estudei as cartas de Paulo, desde quando comecei um estudo mais aprofundado das cartas de Paulo, sempre as palavras desse apóstolo marcaram profundamente meu coração. Talvez porque sentisse naquelas palavras não só mais um texto, talvez porque sentisse naquelas palavras a alma que elas possuíam. Porque as palavras também possuem alma. Como ele mesmo vai definir, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas também em um poder. E a criatura que realmente tem edificado esse reino no seu coração, as suas palavras refletem esse poder. Quase que a gente pode tocá-las, quase que a gente pode senti-las. E ao ler aquelas cartas, sentir como que aquelas palavras saindo das linhas, saindo do papel e alcançando o mais íntimo do meu coração. Porque as palavras do apóstolo naquelas cartas refletiam anos de experiência, anos de vivência,
anos de entrega completa, irrestrita a Jesus. E por isso essas palavras ecoam séculos afora, tocando e despertando corações ainda hoje. E é assim que a gente vai percebendo nas suas cartas, um capítulo 13 de Coríntios, que será hoje a base da nossa reflexão, uma carta aos Gálatas, em que vemos aquele Paulo falar daquele Cristo que já vivia nele, e de fato nós o sentimos, aquele Cristo que nós podemos enxergar nas almas que já se converteram nas cartas de Jesus para o mundo. E em especial hoje a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, talvez uma das páginas mais inspiradas da história da humanidade. O apóstolo Paulo vai encerrar esse capítulo, no seu versículo 13, com uma fala que vai condensar a nossa reflexão de hoje e vai condensar os valores essenciais de um seguidor de Jesus. Ali estarão as chamadas 3 virtudes fundamentais, que os nossos irmãos católicos chamarão de virtudes teologais, aquelas virtudes divinas, ou aquelas virtudes que refletem o divino em nós, o divino na criatura humana, e que alimentariam as outras virtudes, chamadas virtudes humanas, paciência, temperança, prudência, entre outras. Mas ele encerra a sua carta, ou aquele capítulo poema, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, mas destas 3, a maior é a caridade. Em algumas outras traduções poderemos encontrar a fé, a esperança e o amor, mas destes 3, o amor é o maior. Em suma, a palavra, a ideia, nós conseguimos captar é a expressão ágape, do grego, que significa aquele amor mais puro, aquele amor que vimos extasiados em Jesus. Mas a nossa reflexão hoje, então, vai girar em torno desses 3, vamos dizer, passos, porque não por acaso elas estão nessa ordem. Os espíritos que o inspiravam, Estevão talvez, ou o próprio Cristo, fizeram com que ele cunhasse essa ordem para nos demonstrar aí que há aí uma sequência a ser seguida. Há aí como que degraus, como que consequência, cada uma é consequência daquela que veio anteriormente. E a gente vai ver, com o passar do tempo, com o advento da doutrina espírita, que os próprios espíritos, algumas vezes na codificação ou na revista espírita, vão nos relembrar essas 3 virtudes nessa ordem. Existem, por exemplo, 3 mensagens muito bonitas na revista espírita, de fevereiro de 1862, em que os espíritos vão trazer uma mensagem intitulada A Fé, outra mensagem intitulada A Esperança e outra mensagem intitulada A Caridade. Uma em sequência da outra, como a nos dizer ou a nos relembrar a importância dessa ordem. Também os Espíritos vão nos dizer ou nos relembrar essa ordem na questão 941 do Livro dos Espíritos, quando vão falar a respeito do temor da morte e quando falavam a respeito do indivíduo justo, daquele que já afinizou o seu viver, a sua conduta à lei divina, quando vão dizer que a esse a morte não mais o assusta, eles dizem: a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança é esse consolo, esse alento que o faz aguardar uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei ele se submete, faz com que não tema, onde quer que esteja, olhar nenhum, porque traz consigo a consciência edificada, a consciência tranquila de quem sabe ou de quem sente que já se harmonizou com Deus. Então ali eles também nos dizem ou nos apresentam essa ordem. Mas, mais especificamente, numa belíssima mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, lá no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade, nós teremos novamente os Espíritos nos convidando a refletir sobre esse triângulo de forças divinas, que são o fundamento, a base de sustentação de uma vivência cristã, de uma vida com Cristo.
Dirá lá o Espírito José, Espírito protetor, que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta, a fé, uma trindade inseparável. Vejam só, a expressão ou a palavra corolário, muito utilizado pelos matemáticos, por exemplo, que nada mais representa que consequência natural daquilo, como algo que deriva naturalmente de alguma outra coisa, de alguma causa, deriva-se naturalmente aquele corolário, aquele entendimento. E dirão mais eles, só podem essas três existir se de fato existirem juntas. Porque veremos esse triângulo de forças como que se retroalimenta. Cada uma alimenta a outra e unidas as três vão aos poucos elevando a criatura aos seus destinos. Vão aos poucos sublimando a criatura, elevando-a àquilo que é o destino de todos nós. Refletir um dia em nossa vida, em nosso ser, a glória do nosso Pai. Refletir um dia em nosso ser a grandiosidade, a magnificência e a beleza infinitamente amorosa de nosso Pai e das suas leis. Então é esse o caminho da nossa reflexão hoje. Vamos tentar falar aqui um pouquinho de cada uma delas, para que intimamente cada um possa fazer essa meditação. Como tem estado em relação à fé, ou melhor, o que eu entendo por fé, como tem estado a minha esperança, como tem estado, como tenho me portado para com a força divina da caridade. Porque como falávamos, mais do que nunca nós precisamos refletir a respeito disso. Vivemos momentos tumultuosos, momentos difíceis, e não é de se assustar ou de se espantar, o próprio Mestre já havia nos falado. No entanto, temos visto muitos corações com tamanho conhecimento, com toda essa informação em mãos, que duvidam do futuro da humanidade, que duvidam do futuro e do potencial de nossa nação. Mas se nós, aqueles que detemos na mão esse empréstimo, a grandiosidade do Evangelho, se nós não temos conseguido manter acesa a chama do ideal, a chama da esperança, quem poderá acendê-la? Se nós, filiados ou alinhados nas fileiras do cristianismo, do mestre da vida, do mestre da esperança, do mestre do amor, temos desistido, temos duvidado, quem poderá erguer bem alto essa chama da esperança, da fé e da caridade? Então é preciso repensar para que a gente, no contexto em que está inserido, possa refletir acerca de que influência nós temos criado ali. Nós temos sido aqueles que têm, às vezes, pagado o preço do sacrifício para manter acesa a chama? Ou nós temos sido aqueles que, como muitos, têm deixado essa chama do coração esfriar e apagar? Por abundar a iniquidade? Porque há um preço para sustentar a luz. Há um preço para sustentar a luz. O preço da sustentação da luz é o preço do sacrifício pessoal. É o preço de renunciar-se a si mesmo, muitas vezes, em benefício da coletividade. Esse foi o preço que, na verdade, perceberam depois, foi o grande investimento, foi a grande conquista. Esse é o preço que pagaram todos os que transformaram a humanidade. Todos aqueles que brilharam nos momentos de treva mais densa na humanidade, como raios de luz, como estrelas cadentes, foram aqueles que souberam esquecer-se de si para servir. Muitas vezes à custa de lágrimas, muitas vezes à custa de suor, de entrega, incompreensões, ingratidões, mas é para esses que se reserva a verdadeira felicidade. Para esses que descobriram que poder tem aqueles, no mundo onde extravasa o egoísmo, que poder tem aqueles que pensam um pouco mais no outro, que pensam um pouco mais do coletivo. É um poder tão grande, é um choque tão grande, que quando uma alma como essas passa pelo mundo,
as pessoas ficam extasiadas. Quando as pessoas olham para um Chico, as pessoas ficam a pensar, mas o que é isso? Porque em momentos de treva densa ainda, uma vela acende um clarão que a gente não pode imaginar. Tem um alcance que a gente não pode divisar. É o que os espíritos, mais especificamente Fenelon, vai nos dizer lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala assim, realmente, em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é necessária para alguém renunciar a si mesmo em benefício dos outros, que, de ordinário, absolutamente não o agradece. Não o agradece. Mas, dirá ele, é principalmente a estes que se acham abertas as portas do reino dos céus. É principalmente a estes que está reservada a felicidade dos eleitos. Àqueles que, com uma vela que se consome a si mesma para fazer luz, como uma lâmpada que se consome a si mesma para fazer luz, como o sol que se consome a si mesmo para fazer luz e alimentar a vida em muitos planetas. Esses são os que têm em si luz e vida. Esses são os mais sustentados, não por privilégio, mas sim porque abriram as comportas do coração ao fluxo da vida. Esses são os realmente sustentados pelo alto para manterem a chama da esperança acesa, a chama da fé. Então é preciso meditemos nisso, para que consigamos ser, onde fomos colocados pelo Senhor da vida, uma influência que eleva, que anima, que edifica. Porque o mal já conta com multidões para espalhar o pessimismo pelo mundo. Já tem muitos recursos de mídia, já tem muitas fortunas para fazer. Agora o bem, com um coração, consegue fazer um trabalho que nem uma multidão do mal consegue fazer. Ou abafar. Porque, como disse Jesus, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. E aqueles que se elevam ao monte dos testemunhos, ao monte da vivência, esses não podem ser escondidos. Por mais que o mal intente, logo se destacam. O máximo que o mal consegue é apenas destacar ainda mais a luz que fizeram brilhar. Então a gente precisa pensar nisso. E essas 3 virtudes são esse caminho fundamental. Ou não imaginamos, ou não constatamos que o mundo precise de fé, de esperança e de caridade. Então comecemos pelo começo, a fé. O que é a fé? Muitas vezes, ainda hoje, associamos a fé ou reduzimos o conceito de fé aos limites da crença, aos limites do achar alguma coisa, ou mesmo do saber alguma coisa. Restringimos a fé apenas à dimensão intelectual. Eu creio nisso, eu acho que será assim. Ou às vezes até eu sei que será assim, mas um eu sei que não é bem um eu sei que será assim. Porque falta algo mais, porque a fé é muito mais do que isso. A fé é a própria força da vida, como nos dirá Emmanuel, de maneira muito bela, no seu capítulo 6 do livro Pensamento e Vida. É uma força mesmo da vida, uma certeza instintiva que todas as criaturas têm. Quer elas creiam ou não, todas têm. Porque isso é de fábrica, entre aspas. Isso já está implantado no mais íntimo do ser. É essa certeza instintiva na sabedoria da vida, que é a própria sabedoria de Deus. É a força, dirá Emmanuel, que portanto vibra em todas as coisas e palpita em todos os seres. É a força que, de certo modo, alimenta todos os movimentos da vida. Dirá ele, essa força é a força do cristal fraturado, que se regenera, que se recompõe, dos átomos que se reajustam para formar novamente um cristal. Temos já ali os primórdios da fé, que não tem nada a ver com crença, tem a ver com essa força da vida, que se manifesta em todas as etapas
em todos os degraus da evolução. É a força que faz a árvore que foi podada recompor-se e dar ainda mais frutos à vida e muitas vezes àquele mesmo que a podou. É a força da fé. E muitas das nossas ações, as mais corriqueiras, sem que o imaginemos ou sem que o percebamos, são também alimentadas pela força da fé. Dirá Emmanuel, o próprio ato de alimentarmos-nos é um ato de fé, porque confiamos que o nosso estômago irá fazer a digestão. Então você confia. O ato de entrar no seu carro para se deslocar aqui é um ato de fé, porque você confia que o carro te levará até lá. Então, se olharmos mais na base, a fé é essa força que alimenta na criatura esse poder da vida, esse poder que nos impulsiona a seguir avançando, a seguir realizando, a seguir concretizando. Isso é a fé. É a base de tudo. Então não se restringe apenas ao campo do crer. Por isso os espíritos dirão, o Espírito, melhor dizendo, José, nessa mensagem que citei, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre a fé zelar pelos seus filhos. Então ela dá origem, ela desperta em nós os germes adormecidos, assim como a semente desperta no solo. A fé acessa as realidades divinas em nós, muitas vezes esquecidas. E quando realmente nos concentramos nesse poder da fé, começamos a desdobrar e desenvolver aos poucos essas virtudes, a fim de que um dia sejam, em pleno potencial, o fruto que aquela semente continha. Sejam o fruto para o mundo que demonstra o processo percorrido, que é o que vemos em Jesus. O que em nós é semente, no Mestre era fruto. A força da fé, portanto, essa força, acrescenta José, o Espírito protetor, que desperta todos os bons instintos, ou os melhores instintos, que conduzem ou que levam o homem, a criatura humana, ao bem. É a base da regeneração. Então veja que novo entendimento de fé. Muito mais condizente, se voltarmos até mesmo à própria origem da palavra, a própria origem etimológica, porque a fé no contexto do Evangelho vai representar muito mais do que conhecer a Jesus ou exaltá-lo pelas nossas palavras. Fé, no contexto do Evangelho, representa fidelidade. Fidelidade que dá origem à plena confiança. Porque a grande ideia é que, no contexto do simbolismo bíblico, a nossa relação com Deus era sempre representada por um símbolo muito, muito corriqueiro que a gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento e mesmo no Novo. A nossa relação com Deus era representada por um casamento. Um casamento. Se a gente pegar o Cântico dos Cânticos, tem lá o relato de um noivo conversando com a noiva, preparando as núpcias, a união. O noivo, uma representação do Criador. A noiva, uma representação de cada alma humana, de cada criatura humana, que haverá um dia de se unir para sempre nessa comunhão, nesse matrimônio, eternidade afora. E quando fugíamos aos compromissos ou à fidelidade nessa relação, tínhamos a figura do adultério. Por isso, aquelas nações que afastavam-se do compromisso com a lei divina, em especial Israel no contexto do Antigo Testamento, eram representadas na linguagem simbólica da Bíblia como uma adúltera. Por quê? Fugiram à fidelidade que se espera nessa relação de união íntima, criatura-criador. E é por isso que Jesus, vindo efetivar esse matrimônio na terra a partir do seu Evangelho, inicia sua missão pública onde? Num casamento, nas bodas de Caná, como a nos dizer, essas bodas tão aguardadas, a partir do Evangelho, mais próximas estarão.
E é por isso que João Batista olhar para ele e diz: o amigo do noivo se alegra quando o noivo está com a noiva, quando o noivo se aproxima da noiva, porque Jesus vinha como emissário do Criador estabelecer para sempre essa união. É também por isso que Jesus, no diálogo com aquela mulher samaritana à beira do poço, do nada altera o seu diálogo para questões de casamento. E a gente fica a pensar, mas ele estava falando de água e agora ele está falando de casamento? Visão superficial que muitas vezes ainda temos. Por quê? O encontro no poço naquela cultura era um prenúncio do quê? De um casamento. Porque era ali que se davam os casamentos, era ali onde os homens se encontravam com as moças e planejavam. Foi ali que Moisés encontrou a sua companheira, foi ali que Isaac encontrou a sua companheira, e assim vários dos outros patriarcas. Então aquela mulher samaritana é na verdade a representação de nós, as almas humanas, que já tivemos muitos, entre aspas, maridos, mas não ainda a união definitiva com aquele que precisamos nos unir, Deus. Então Jesus diz a ela: você já teve muitos maridos, mas nenhum deles era ainda o seu marido. Jesus falava de fidelidade. É a alma humana que serve a Mamon, é a alma humana que serve ao dinheiro, que serve à fama, que serve às ilusões do mundo, mas que ainda não se dispôs a servir, a se unir ao Criador. Isso é fé, fidelidade. É uma relação de intimidade, porque toda relação de intimidade pressupõe fidelidade, lealdade, comunhão. Isso é fé. Então, quando Jesus diz: a tua fé te salvou, e isso ele o diz várias vezes, não se refere apenas ao fato da pessoa ter ali procurado, ouvido as suas palavras, acreditado nele, mais do que isso. Jesus dizia isso àquelas almas que já haviam se disposto a dar um passo além, a se entregar de fato àquela proposta de renovação de vida, para serem com Deus novas criaturas. Por isso a fé é a base da regeneração. Por isso a fé é aquela que dá a luz a todas as outras virtudes. Não é simplesmente questão de crença, é união, comunhão, fidelidade. E naturalmente, quanto mais íntima é essa nossa relação com Deus, mais Ele imprime em nós a sua natureza, mais Ele imprime em nós as suas características, os seus atributos. Porque já diria um grande teólogo, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se adoramos o dinheiro como Deus, a nossa vida reflete essa busca. As nossas conversas giram em torno disso. Os nossos atos giram em torno disso. Se adoramos o sexo como Deus, a nossa vida reflete isso. Se adoramos o poder como Deus, a nossa vida reflete isso. Se adoramos a Deus, efetivamente, a nossa vida reflete isso. Ele imprime em nós os seus atributos. Isso é fé. Isso é fé. E naturalmente, essa fé ou essa certeza, como o apóstolo Paulo vai definir na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, o famoso capítulo da fé, em que ele vai dar todos os exemplos de fé do Antigo Testamento, começando por Abraão e vai citando os belos exemplos. Ele começa dizendo que a fé é essa certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Porque a fé é aquilo que nos conecta com o nosso destino lá no futuro. A fé que abre-nos o horizonte que nos aguarda lá no futuro. Nos conecta com Ele e nos inspira a caminhar até Ele. A fé é o que leva o nosso coração, ou melhor, o nosso tesouro lá ao infinito. E o nosso coração, enquanto bússola, nos leva ao nosso tesouro. Porque o Mestre mesmo nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, e onde estiver o teu coração, estará a tua vida. Então é isso que a fé faz. Nos projeta naquilo que nem imaginamos ainda, mas nos traz essa certeza de que lá está nos aguardando esse destino. Então ela abre o horizonte para nós.
E aí entra em trabalho, entra em ação a sua primeira filha, a esperança. Porque se a fé abre o horizonte para nós, quem vai nos dar força para percorrê-lo agora é a esperança. Porque a esperança é o combustível, é a força que nos alimenta nessa caminhada. A esperança é aquilo que preenche a nossa vida de propósito e de sentido. E o que nos faz caminhar na vida é o sentido e o propósito que a ela atribuímos. Porque o maior fardo que existe é não ter um sentido pelo que viver. É não ter algo pelo que lutar, pelo que trabalhar, pelo que fazer. Talvez um dos grandes males da atualidade, tantas vidas, às vezes jovens, que não têm mais sentido, que perderam o sentido, que perderam essa capacidade de olhar mais além e ver o horizonte belíssimo que os convida, o horizonte grandioso que nos aguarda, se nos dispusermos a caminhar. Ah, meus amigos, como precisamos alimentar-nos de propósitos. Eu tenho recomendado sempre esse livro, por onde passo, porque foi um livro que marcou muito a minha vida. Um livro de Viktor Frankl chamado Em Busca de Sentido. Ele que era um judeu, que foi preso, ele como era judeu na época da Segunda Guerra Mundial, foi conduzido, ele e toda a sua família, aos campos de concentração. E ali ele perdeu quase toda a sua família. E é um contexto extremamente difícil, mas é belo como ele descreve que ali, corações, o ser humano, era capaz de encontrar naquele contexto sentido. E ele fala da importância desse sentido para manter aquelas pessoas naquele contexto vivas, lutando, esperançando. Foi isso, afinal, o que o manteve vivo. Então ele dirá: quem tem um porquê, suporta quase qualquer como, parafraseando a Nietzsche. Porque ele percebeu, talvez no contexto mais difícil, mais aterrador que a humanidade já conheceu, que ainda ali o ser humano podia encontrar um sentido para viver, para perseverar, para seguir. É a esperança que acende essa luz, ou que nos dá força para seguir, quando a situação parece a mais adversa. E então ele resumirá, de certo modo, o seu livro dizendo que não são as circunstâncias necessariamente que tornam a vida insuportável, mas sim a perda desse sentido existencial. Algo que já havíamos aprendido com Alcione, quando nos diz que viver sem esperança é o maior de todos os males. Então é preciso, novamente, entrando em contato com Deus e com Jesus por meio da fé, alimentar ou preencher o nosso coração de esperança. Porque é a fé justamente que alimenta a esperança. É ver esse horizonte que preenche o nosso coração de força, de alegria, para seguir caminhando apesar das lutas. Há uma questão muito bonita no livro O Consolador, questão 257, quando vão perguntar a Emmanuel a respeito da fé e da esperança, se eram virtudes similares, e Emmanuel vai ter uma definição muito bonita. Ele vai dizer assim que a fé é como se fosse a luz positiva do sol, a certeza positiva do sol, ao passo que a esperança é como se fosse a luz do luar, que reflete a luz positiva da fé. Porque é justamente nos momentos de noite que a esperança se faz mais presente, como reflexo da fé que nos alimenta. Então, se a fé é o sol, a esperança é a lua, que se acende nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, para que nunca nos falte luz para caminhar. Veja a misericórdia divina. Fé alimentando esperança. As duas se conjugam, uma retroalimentando a outra, para que nunca nos falte na caminhada luz a nos guiar. E assim o é de fato. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos que mesmo nos momentos de treva mais densa, o Senhor nos acendeu luzes. O Senhor conduziu-nos, apresentou-nos uma luz que nos ajudasse a caminhar. Seja a luz reflexa do amor de um amigo, a luz reflexa de um livro, a luz reflexa de um conselho,
a luz reflexa de uma mensagem que lemos de um outdoor. Ali, a esperança reacende em nossos corações como mensagem divina de Jesus, dizendo: prossiga, siga adiante, porque se a noite é densa, se a noite é demorada, nós temos a certeza de que o sol sempre volta a raiar, de que a aurora sempre volta a nos iluminar. Então siga adiante. Mas é preciso que a nossa esperança se estenda para além dos limites apenas de uma encarnação. É preciso que aprendamos a cultivar esperança no seu sentido mais amplo, entendendo a vida não como a encarnação, mas como esse contínuo, em que ora estamos no corpo, ora fora deles, mas é uma vida só. É o fio que une as várias pérolas que foram as nossas experiências na Terra, mas é um fio só, um único fio condutor. E é essa esperança que devemos buscar. Porque muitas vezes, seguir ao Cristo, como dirá Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, renunciar, muitas vezes seguir ao Cristo representa perder as esperanças na terra para conquistar as do céu. O apóstolo Paulo dirá isso de uma maneira mais particular, de uma maneira mais pessoal, bem o seu estilo. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque nós não esperamos em Cristo apenas para uma encarnação. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna. Lá estão projetados os nossos sonhos. Lá está mirado o nosso ideal. E entendemos que as múltiplas experiências que temos são oportunidades de colocarmos mais um tijolinho na edificação que um dia teremos sólida, a edificação do reino de Deus. Então é estender essa esperança para além. Porque às vezes aquela pessoa que você ama não será nessa encarnação que ela alterará os seus caminhos. E daí temos a eternidade, temos a certeza que a fé nos dá de que um dia estaremos juntos, eternidade afora, servindo ao bem e servindo a Deus. Então aprendamos, quando Jesus diz, e a gente muitas vezes não entende, nessa mesma mensagem, capítulo 154 do Caminho, Verdade e Vida, aquele que quiser seguir a mim terá que aprender a renunciar ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu filho. A gente fica pensando, o que é isso? Jesus está pedindo para eu renunciar a essas pessoas? Não é isso que ele nos pede. Não é para abandoná-los, não é para nos afastarmos, é para renunciarmos às expectativas que criamos a respeito deles. De querermos que eles sigam na mesma velocidade que nós, de querer que eles entendam agora os nossos propósitos, de querer que façam isso ou aquilo, que transformem isso ou aquilo. Renuncia, abdica das esperanças da terra e conquista as do céu, porque em Cristo não esperamos apenas para uma encarnação. Em Cristo esperamos para a vida eterna. É essa esperança que devemos nutrir. Esperança que é diferente de esperar, porque esperançar é esperar com ação. É esperar agindo, ou na definição de Emmanuel, é persistir sem cansaço, buscando concretizar ou alcançar aquele horizonte que nós vemos. Porque de nada adianta esperar sem caminhar. O horizonte está a nos aguardar, mas quem tem de trilhar o caminho somos nós. Isso é esperançar. É manter os olhos fixos no ideal, com os pés em movimento. Prossigo para o alvo, sem me esquecer da vivência do dia a dia, sem me esquecer de agir no dia a dia dentro das minhas possibilidades para um dia alcançar aquele alvo. Isso é ter esperança. Persistir sem cansaço. Persistir consciente de que tudo ao tempo de Deus, fazendo o nosso esforço. Feitas consolidadas essas duas bases, nós adentramos então talvez aquele que seria o ângulo divino desse triângulo de forças. Aquele que dá sentido a todas as outras, as duas anteriores, e sem o qual nós não teríamos realmente alcançado a finalidade da fé e a finalidade da esperança. A caridade. Porque a caridade é concretizar toda aquela força da fé na forma de obras, e não só as obras materiais, mas principalmente a maior obra de todas, nós mesmos
no mundo. É traduzir em frutos as sementes que a fé lançou. É traduzir em virtude, é traduzir em força espiritual, em grandeza que contagia e que inspira tudo que a fé e a esperança alimentaram e patrocinaram. É refletir em nós mesmos a própria virtude do Criador, como nos dirá São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é a caridade. É ela o que dá sentido à vida. Ela é o que dá eternidade às coisas. Porque só aquilo que é feito com o selo ou com a marca da caridade sobreexiste ao tempo. Tudo mais o tempo leva e transforma. Mas aquilo que foi construído com o selo da caridade e com o auxílio do tempo, ele conserva e aperfeiçoa. Porque ele só respeita aquilo que ajudou a construir com o auxílio do amor, da caridade. Isso é a caridade. É dar sentido a todos os nossos atos. É a caridade que transforma o ato de dar alguma coisa a algo que me eleva. Porque poderia muitas vezes dar alguma coisa sem que aquilo de fato representasse para a minha alma um crescimento. É a caridade que, embalando os nossos gestos, dão a eles valor, mérito, que nos elevam espiritualmente. A caridade é refletir um pouco mais em nós essa virtude divina que é a virtude da doação. A virtude do amor que se doa sem perguntar a quem, sem perguntar ao quê. É essa força que vemos em toda a natureza, a força do servir, que faz a natureza ser tão bela, tão perfeita, tão magnificente. É a força da fonte que serve a todos sem perguntar quem bebe de suas águas. Se o criminoso, se o homem justo, ela apenas dá de si mesma, alimentando ainda mais a vida, preenchendo o coração daquele criminoso, às vezes, já com um facho de luz, que será o marco, que será a semente da sua mudança, da sua transformação. É a mesma fonte que, quando ferida, quando lhe atira uma pedra, aprende a acolher essa pedra em seu seio e seguir adiante, cantando por onde passa a glória da vida. Aquele barulhinho gostoso da água que nos traz alegria, que nos traz esperança. Isso é caridade. A caridade nos fundamentos da natureza. É a caridade da árvore que não come dos seus próprios frutos e que dá sem perguntar a quem. Às vezes aquele que a fere, aquele que a corta, segue doando. É a caridade da flor que, mesmo para com aquele que a amassa, doa o seu perfume, doa o seu aroma suave. Tudo na vida e na natureza reflete essa beleza do amor de Deus, esse amor que simplesmente doa-se. Só nós, ainda, seres humanos em evolução, dotados já da razão do arbítrio, mas ainda rebeldes quanto a trazer de fato para nós essas belezas divinas, ainda relutamos em apresentá-las ao mundo, mas haveremos de chegar lá. Haveremos de chegar lá. Então a caridade é a concretização do processo. É quando Deus se faz mais presente em nós. É quando Deus se faz mais visível em nossa vida. É quando Jesus pode ser visto atuando pelas nossas mãos, pela nossa boca, pelo nosso olhar. Por isso Emmanuel nos dirá, no Vinha de Luz, capítulo 110, uma mensagem chamada Caridade Essencial. Ele vai falar que todas as formas de caridade são belas, são meritórias, aquela que dá o auxílio material, mas que todas essas serão apenas secundárias se não buscarmos a caridade fundamental, que é a caridade de falarmos, agirmos, pensarmos e sentirmos como Jesus no Evangelho. É a caridade de que Jesus vive em nós e nós verdadeiramente nele. Essa é a caridade. Conceito que ainda tantas vezes é reduzido apenas ao auxílio material, importante, porém muito aquém da verdadeira grandeza da caridade. Na definição dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, tão acessível às nossas mãos, à nossa vida, capaz de nos doar tanta felicidade e alegria,
que muitas vezes menosprezamos para buscar a felicidade em outro lugar, em posses, em conquistas materiais que têm o seu valor, mas que não são capazes de preencher o ser espiritual que somos. Caridade que está ao nosso alcance num sorriso, caridade que está ao nosso alcance num gesto de auxílio, caridade que está ao nosso alcance no ato de ouvir alguém que sofre, caridade que está ao nosso alcance no olhar para alguém que cai com compreensão, caridade que está ao nosso alcance em estendermos a mão àquele que cai. Tudo isso ao alcance de nossas mãos, sem custo algum, e capaz de doar-nos uma felicidade tal que nenhuma conquista do mundo será jamais capaz de fazer. É a caridade de trazermos no coração a água pura do Evangelho para distribuir. É a caridade de trazermos não apenas mais como mestre, não apenas mais como visitante do nosso templo interior, mas sim definitivamente como hóspede, o Cristo de Deus, que agora passa a viver em nós. Isso é a caridade. Por isso o apóstolo Paulo dirá na sua carta aos Colossenses, acima de tudo, revesti-vos, como vestirmos-nos, as vestes nupciais da parábola, aquelas vestes que nos darão acesso ao reino. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade é o vínculo, é o resultado, é o ápice dessas três forças espirituais. A fé alimentando a esperança e a fé que se concretiza em caridade. Caso contrário, a fé deixaria de existir se não tivesse as obras que a mantém viva. E a caridade, para que seja realmente essa caridade da doação, da entrega, é preciso ser aquela caridade que é inspirada por essa comunhão com Deus, com aquele que realmente tem infinito para dar e que nos utiliza como vasos para transportar no mundo a água viva àqueles que têm sede. Porque a caridade, por onde passa, é como um regato, trazendo vida aos corações sedentos e às paisagens desérticas. Por isso, o apóstolo Paulo, no início dessa sua carta, nos dirá, em perfeita sintonia com o final, com a sua conclusão, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria apenas como o metal que tine, o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal modo a mover as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que entregasse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que desse o meu corpo para ser queimado em martírio, se eu não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Então a caridade é essa própria força da vida, que dá sentido, que alimenta tudo e que faz com que as pessoas possam ver um pouquinho mais nessa noite densa pela qual passamos, a beleza, a alegria de uma vida inspirada no bem, de uma vida regida pelo amor. Esse é o triângulo de forças que é o sustentáculo da nossa vida cristã. Se a fé descortina o horizonte, se a fé nos mostra aquilo que nos aguarda, se a esperança nos alimenta para a caminhada, a caridade é os rastros, é o legado que deixamos por onde passamos. A caridade é o que embeleza a jornada. A caridade é o que ilumina a jornada. A caridade são as sementes lançadas por aquele que caminha. Essa é a beleza da caridade. Esse é o nosso maior legado. E é preciso que olhemos para esse triângulo em nossa vida, para que consigamos realmente trazer ou concretizar no mundo esse ideal que pulsa em nosso coração de sermos representantes do Mestre. Sabemos que muitos que aqui vêm têm inúmeras dores. Sabemos que muitos aqui chegam premidos
por imensas dificuldades. Mas Jesus nos convida: abramos as comportas do nosso coração. Abramos as comportas do nosso coração a esse amor. Porque Ele levará consigo tudo aquilo que tem estado acumulado, todas as sujidades, todas as lutas, os conflitos. Aos poucos, essa força divina irá levando no fluxo da vida, trazendo-nos novo alento, nova esperança, para que possamos seguir servindo. Porque vamos aprendendo com o Evangelho, com Cristo, com a vida de inúmeros homens e mulheres que marcaram o mundo, que não há alegria maior do que servir. Porque só o servir nos propicia o vir a ser. Porque só o servir abre o nosso mundo, abre o nosso ser à mudança e à renovação. Só o servir, refletindo a própria virtude e exemplificação de Jesus, dá-nos força para caminhar um passo mais na senda do Evangelho. Então, que nesses momentos trevosos, nós busquemos, antes de mais nada, essa intimidade com o Mestre. Às vezes, tão absorvidos estamos pelo mundo moderno, tão preocupados com quantas mensagens recebemos, tão preocupados com o trabalho de amanhã que não estamos ou não nos preocupamos com o que nós somos. Com o que nós somos. E a tua obra principal? Você. Como você está cuidando disso? Como você está investindo nisso? Porque pode ser amanhã o convite para a renovação, para um novo plano da vida, e então levaremos apenas o que temos feito de nós mesmos. Então, nesse momento em que, como diz Emmanuel, muitas multidões passam desatentas à sua vida íntima, que nós possamos buscar essa intimidade com Jesus, desenvolver essa fé, essa disposição real de servi-lo, de nos harmonizarmos com essa força da vida, para que, nutridos pela seiva da fé, a esperança possa novamente se fazer luz em nossa alma. Possamos enxergar novamente os propósitos que nos aguardam e possamos nos animar a trilhar o caminho que nos espera. O caminho que Jesus nos descortinou. E alimentados pela fé, pela esperança, que possamos fazer da nossa vida um hino de louvor e de gratidão a Jesus. Por tudo que recebemos todos os dias, porque ali está o melhor para nós. Peçamos a Jesus não isso ou aquilo, mas peçamos a Ele, como aquele cego de Jericó, visão, para que possamos voltar ao caminho. Ele que estava à margem do caminho, que percebendo esse Jesus que passava, e aqui Ele passa, e com a sua passagem convida, que possamos muito de nós, talvez cegos, ante a beleza da vida que nos envolve, e que não temos conseguido enxergar, peçamos a Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, que somos ainda cegos, que não enxergamos a beleza que está diante de nós, que não enxergamos as oportunidades e as lições que coloca em nosso caminho. Senhor, mais do que pedir-te qualquer coisa, eu quero pedir apenas, ajuda-me a ver, porque nós não precisamos de mais nada, gente. A bondade do alto é tamanha, que se ao menos pudéssemos ver, não teríamos mais nada que pedir a não ser agradecer. Então, cegos de Jericó que somos, que possamos ser nesse mundo aqueles que veem, aqueles que não veem apenas os seus interesses, mas que veem o outro e que consideram o outro no seu projeto de vida e no seu projeto de felicidade, porque o mundo quer nos fazer crer que a felicidade vive ou medra ou nasce sozinha, que a felicidade nasce apenas da solidão ou daqueles que buscam os seus interesses, mas já aprendemos com Jesus e com tantos outros que a felicidade real, aquela imperecível, só nasce naquele que aprendeu a servir e naquele que aprendeu a espalhar, a espargir
por onde passa, as sementes da vida, da esperança e da fé. Porque é muito fácil reconhecer a vida de um verdadeiro cristão. É muito fácil. É só olhar para o rastro que ele deixou. Vocês já viram, olhando de cima, como é fácil identificar onde há um rio? É só ver o caminho onde há verdura no entorno. É só ver aquele caminho onde no entorno estão ali muitas árvores, muita vida e muita abundância, porque ali passou um rastro de vida. Assim é a vida do cristão. Por onde passa, deixa a verdura, deixa a vida, deixa os frutos que marcam a sua trajetória e fazem dele realmente um emissário daquele que veio nos dizer que a sua proposta maior era nos dar não apenas vida, porque viver é muito pouco, mas vida em abundância. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de quem ama. Como nos diz Eurípides Bassanufo, numa mensagem belíssima intitulada Em Plena Era Nova, no livro O Espírito da Verdade, dirá ele: meus irmãos, é necessário viver e servir, meus irmãos. É necessário viver e ser mais do que o pó. É necessário ser mais do que o pó. Tudo que ornamenta a nossa personalidade do pó veio e ao pó retornará. Qual o nosso legado para a vida? Qual o nosso legado para os outros? Por isso encerro as nossas reflexões com uma bonita mensagem do poeta Casimiro Cunha, a quem muito admiro, pelo nosso querido Chico, no livro Parnaso de Além Túmulo. E ele vai dizer, o título é A Supremacia da Caridade. E ele começa dizendo: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor vivente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Disse-nos o apóstolo que os seguidores de Jesus seriam conhecidos pelo perfume de caridade que espargissem ao seu redor. Sejamos nós aqueles que aprendemos com as flores, com as árvores, com a fonte, a espalhar ao nosso redor, às vezes sem palavras, só mesmo com a presença, o eterno perfume de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e que louvemos essa aurora que se aproxima, agradecendo a oportunidade de servir a Jesus. Muito obrigado, muita paz.